Tudo bem, pessoal? Professor André, para mais um vídeo, e hoje nós falaremos sobre coeficientes A e B da função de primeiro grau. Lembrando sempre, curte o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e ligue o sininho lá, beleza? Vamos lá. Coeficientes A e B da função de primeiro grau. Lembrando, a fórmula geral da equação de primeiro grau ela se dá por y é igual a x mais b. Também lembrando que a e b são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Vamos lá. Coeficiente a, ele tem um nome, coeficiente angular. Ele que determina se a função vai ser assim, se a função vai ser para cá, tá? Ou seja, se ela vai ser crescente ou decrescente. Crescente, o a é um número maior que zero, e decrescente, quando o a é um número menor que zero. E o coeficiente b. Coeficiente b, que é o coeficiente linear ou intercepto. Já vou explicar mais. Vamos começar pelo a. Nesse exemplo aqui, para que a gente entenda, o gráfico dessa função de primeiro grau é dado por essa equação. Y igual a 2x mais 1. Ou seja, o a aqui vale 2 e o b aqui vale 1. Tranquilo? Exemplo de crescente ou decrescente. O a é maior que zero, então é uma função crescente. Mas também sabemos o quê? Que cada vez que eu aumento o valor do x, eu vou aumentando o valor do y. Quando x é 3, quando x é 1, o y é 3, aumentei o x. Quando o x é 4, o y é 9. Então, eu aumentei o valor do x, aumentou o valor do y. Tranquilo? Isso é uma função crescente. Nesse outro exemplo aqui, esse é o valor do a, que é menor que zero, porque é menos 2. E esse é o valor do b, de acordo com a fórmula geral, né? Nesse exemplo, o que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando o valor do x e o valor do y está diminuindo. Quando x é 1, o y é menos 1. Quando x é 3, eu aumentei, o y é menos 5. Então diminuiu o valor do y. É uma função decrescente. Por esse fator que a é menor do que zero e porque tem essa sistemática de aumentou o x, diminuiu o y. Entendidos? Em relação ao coeficiente b, coeficiente linear ou intercepto. Vamos atentar aqui, intercepto. O que significa isso? Que simplesmente o b, ele é o ponto onde a reta da equação cruza o eixo y. Nesse caso aqui, está cruzando no ponto 1, portanto o nosso b é igual a 1. E a mesma coisa aqui. Está cruzando no eixo y no número 1. Portanto, o nosso b é o número 1. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Então, através da fórmula geral da função de primeiro grau, onde temos ax mais b, onde a é o coeficiente angular e o b, o coeficiente linear, nós vamos determinar qual a função que rege essa nossa reta aqui. Como já vimos, o b, que é o coeficiente linear, também chamado de intercepto, que é onde o nosso gráfico cruza com o eixo y. Portanto,
Nesse exemplo nosso aqui, o B a gente já sabe. Qual que é o valor do B? Menos 1. Ok? Achamos o coeficiente B e agora vamos encontrar o coeficiente A, que é o angular, que é dado por uma fórmula que diz delta y sobre delta x. Diferença entre dois pontos no eixo y dividido pela diferença entre dois pontos no eixo x. Quem determina esses pontos? Você mesmo. Qualquer ponto que você pegar, você consegue. Vamos determinar o y. Vou pegar esse ponto aqui, que é o 5. Vou pegar esse outro ponto aqui, que é o 2. Tá? Peguei dois pontos no eixo y. Então daqui vai sair o meu delta y. Vou adotar aqui o que eu quero. Você escolhe y1 e esse ponto y2. y1 então é 5, y2 igual a 2. Então eu já venho aqui para a fórmula. Delta y é igual a y1 menos y2. Quem eu chamei de y1? 5. E o y2, 2. Portanto, a diferença entre dois pontos no eixo y, 5 menos 2, 3. Já temos o delta y. Como que eu determino o delta x? O y1 é o ponto 5. O correspondente dele no eixo x é o 2, que é o x1. y1 correspondente no eixo x, x1. y2, eu adotei o 2. Correspondente dele no eixo y é o 1. Então aqui é o x2. Daqui sairá então o nosso delta x. Eu determinei y1 menos y2, portanto, os pontos que se relacionam no eixo x, x1 menos x2. Adotei y1, achei o x1. Se eu fiz de y1 menos y2, x1 menos x2. Tranquilo? Portanto, o nosso delta x, ele vai ser x1 menos x2, que é igual a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Fácil, né? Portanto, o nosso A, que é delta y sobre delta x, será 3 dividido por 1. O A, então, é igual a 3. Já determinei o A também. Então fica 3x essa é a equação que rege esse gráfico que temos aqui como exemplo. Y igual a 3x menos 1. Vamos fazer mais um? Vamos a mais um exemplo. Queremos saber qual que é a função que rege esse gráfico aqui na forma y igual a ax mais b. Começando pelo coeficiente b, que é o coeficiente linear ou intercepto. É aquele aonde a nossa reta cruza o eixo y. Nesse caso aqui, no ponto 3. Portanto, o nosso b é o número 3. Simples assim. Vamos calcular agora o coeficiente A, que vem da diferença entre dois pontos no eixo y, dividido pela diferença entre dois pontos no eixo x.
eu vou escolher o menos 1 e o menos 9. Daqui vai sair o nosso ΔY. Beleza? Vamos chamar esse de Y1. Vamos chamar esse de Y2. Quais são os seus correspondentes no eixo X? O do Y1 é o 1, portanto este é o X1. Do Y2, correspondente no eixo X é o 3, então vamos chamar ele de X2. Vamos fazer o ΔY, Y1 menos Y2. Portanto, o ΔX é X1 menos X2. Obedecendo a ordem. 1 menos 2, correspondente 1 menos 2. Então vamos lá. Então fica assim. ΔY, Y1 menos 1 menos Y2. Quanto é o Y2? Menos 9. Dividido X1, 1 menos X2, 3. Fazendo a conta, menos 1 menos menos 9, dá menos 1 mais 9, dividido 1 menos 3, menos 2. Menos 1 mais 9, 8, dividido por menos 2. 8 dividido por menos 2 dá menos 4. Encontramos o A. Portanto, a equação que rege esse nosso gráfico é dada por menos 4x mais 3. Entendidos? Vamos lá, pessoal. Agora, vamos testar os nossos conhecimentos. Eu tenho uma proposta para vocês. Vou deixar aqui 3 exercícios para vocês resolverem. Respondam ali nos comentários, que eu dou uma olhadinha lá e dou o retorno para vocês. Referente à aula 1, nós aprendemos a relação, a definição de função, que é a relação entre elemento de um conjunto com um único elemento de outro conjunto, através de uma função. Nesse nosso exemplo, a função é essa, 6x menos 2. Tenho os dados de x, só quero que vocês achem os dados do f de x. Fácil? Lá na primeira aula. Já na segunda aula, o que a gente aprendeu? Que a gente pega uma função e transforma ela num gráfico. Temos aqui a nossa função. Exemplo, menos 3x mais 5. Temos os pontos x, que é menos 1, 0 e 1. Então você vai determinar quais são os pontos y, formando os 3 pares ordenados e montando o gráfico aqui. Tranquilo? Beleza? E por último, não menos importante, para fechar nosso conhecimento já sobre função de primeiro grau, a aula 3, que foi a aula de hoje. Que nós temos uma função que rege esse gráfico e queremos saber a fórmula dela na fórmula y igual a ax mais b, calculando o coeficiente angular a e o coeficiente linear b. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí, compartilhem, inscrevam-se no canal, liguem o sininho e até a próxima. Eu vou resolver os exercícios para vocês. Obrigado!